Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 da atmosfera terrestre. Vamos abrir o livro? Vamos lá? Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição da atmosfera. Mas do que a atmosfera ela é composta? Nós vimos que a atmosfera, a composição dela é importante principalmente para reter o calor do Sol, que é o caso de Mercúrio e Vênus, como foi citado na aula anterior. Mas a atmosfera terrestre ela é composta principalmente por 3 gases. São eles o nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. O nitrogênio ele é o gás que está em maior quantidade, ele ocupa aproximadamente 78% da composição da atmosfera. Em segundo lugar vem o oxigênio, que ocupa 21%. E, por último, o dióxido de carbono, ou popularmente conhecido como gás carbônico, ele ocupa em torno de 1% da atmosfera. Não significa que não existam outros gases. Os outros gases também são importantes, como é o caso do vapor de água. Quando nós temos lá, por exemplo, a evaporação dos mares, dos rios e dos lagos, essa água em forma de vapor ela vai compor a atmosfera e ela é utilizada, principalmente no caso dos seres vivos, na umidade relativa do ar para umedecer, por exemplo, a mucosa do nariz, né, a parte interna do nariz. E é por isso que na época de seca intensa, principalmente aqui no Mato Grosso, a gente sofre tanto com a falta desse vapor de água em suspensão. Bom, e o nitrogênio, por que ele é importante? Aí na nossa imagem eu coloquei para vocês, o nitrogênio ele tá em verdinho, né? Nós temos aí 2 bolinhas representando o nitrogênio. O nitrogênio está representado no formato de átomos. Ele vem representado na fórmula N2, que seria o gás nitrogênio. Ele é extremamente importante. Ele está relacionado principalmente com o crescimento tanto de algas quanto das plantas. Só que existe um problema, ele só está disponível no formato gasoso na atmosfera. Então, para que esse nitrogênio ele seja incorporado, ou seja, que ele seja transformado de gás para um sólido, existem bactérias que estão no solo, fixadas a raízes de plantas, que vão incorporar, ou seja, elas vão pegar esse gás que estava disponível lá em cima, na atmosfera, e transformá-lo em sólido para a raiz da planta. A planta, por sua vez, vai incorporar dentro do seu corpo. Esse nitrogênio ele vai fazer parte dela. Isso a gente pode observar quando consumimos algum tipo de vegetal ou algum tipo de derivado, né? Alguma coisa formada de vegetal, que a gente olha a composição química e vem lá dizendo que tem nitrogênio, né? Além disso, os animais, quando vão consumir essa planta, vão acabar incorporando nos seus corpos o nitrogênio, que é o nosso caso. E no final de tudo, quando nós morremos, ou quando os outros animais morrem, ou quando as plantas morrem, esse material que está em decomposição vai fazer com que esse componente seja novamente incorporado no solo. E isso a gente chama de ciclo do nitrogênio. Bom, além do nitrogênio, nós vimos que também existe o oxigênio. O oxigênio é extremamente importante para a respiração dos seres vivos. Ele é produzido dentro do processo da fotossíntese, que também já trabalhamos anteriormente, onde a planta vai retirar o gás carbônico e os sais minerais e vai produzir o gás oxigênio. Além das plantas, nós temos as algas, né? Ao contrário do que muita gente pensava, as algas hoje elas são as primordiais, as principais na produção desse oxigênio atmosférico. São elas que vão garantir o oxigênio que nós respiramos. E aí você pode pensar, mas professora, e as plantas? As plantas não produzem oxigênio? Sim, as plantas são importantes produtoras de oxigênio, porém as plantas também respiram. Então a planta pode fazer os 2 processos. Ela faz o processo de fotossíntese e também o processo de respiração. Bom, olhando aí no esqueminha, você vai observar que a planta está liberando o oxigênio e esse oxigênio está sendo utilizado pelos animais. Né? Os animais e as próprias plantas vão utilizá-lo. Quando esses animais, eles, da mesma maneira, né, fazem um processo de respiração, algumas vezes liberam uma pequena concentração também de oxigênio, que a gente acaba não incorporando tudo, isso retorna para a atmosfera.
Só que o animal ele acaba liberando, principalmente no processo de respiração, gás carbônico, que é o produto, né? O que a gente produz depois que respiramos é o gás carbônico. Esse gás carbônico então vai compor a atmosfera e aí a planta vai utilizá-lo novamente nesse processo de fotossíntese e novamente vai liberar o oxigênio. Eu tô dizendo a planta, mas a gente tem que lembrar também que existem as algas que fazem o mesmo processo. Mas e o gás carbônico? O gás carbônico, nós já vimos, ele é extremamente importante para segurar a temperatura atmosférica. E ele é produzido pelo processo de respiração dos animais, que a gente acabou de ver. Mas só o processo de respiração? Não. Também existe o processo de emissão de gás carbônico. Esse processo, ele vai ser, essa liberação ela vai acontecer principalmente pelas indústrias, pelos carros, pela combustão. O que seria a combustão? É a queima, né? A queima de papel, a queima de madeira e etc. Quando esse gás carbônico ele é eliminado, ele é incorporado, né, no processo de fotossíntese e esse carbono, ele vai, quando a planta morre, ser incorporado no solo. Então, se a gente pensar lá, por exemplo, que o carbono ele é um dos componentes para formar os combustíveis fósseis, que são o petróleo, por exemplo, né? O querosene, que é derivado do petróleo, o óleo diesel e etc. Nós podemos pensar que lá os animais que morreram anteriormente, né? Os dinossauros, são os produtores do petróleo que a gente está utilizando hoje, né? Nesse processo, ele é um ciclo. Então, quando a planta ela faz a fotossíntese, ela capta o gás carbônico. Quando ela morre, ela libera o carbono dentro do solo, assim como os animais também, quando morrem, liberam esse carbono no solo. E a planta continua e a alga continuam captando esse gás carbônico da atmosfera. Ok? Bom, como ele é um ciclo, né, ele pode ser piorado ou necessariamente ele pode continuar constante. E aí a gente vai pensar no seguinte: no nosso processo de respiração, a gente já libera o gás carbônico naturalmente. Então, isso é uma coisa natural, né? E é natural acontecer. Então, se a gente pensar numa atividade que eu vou liberar, vou respirar mais, eu libero mais gás carbônico, como, tipo, escovar o dente ou fazer uma atividade física, por exemplo, quanto maior o gasto de energia, mais eu vou respirar e mais eu vou liberar gás carbônico, certo? Ok. Tudo bem, esse é um processo natural. Porém, né, o homem pode contribuir para que isso seja elevado. E esse é o título da nossa próxima aula, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os efeitos desse carbono em excesso na atmosfera. Bom, eu quero que vocês prestem atenção nesse esquema que nós estamos vendo no nosso lado esquerdo. Esse é o esquema que nós temos representado: Sol, a atmosfera terrestre e a Terra. E a gente vai pensar no seguinte: o gás carbônico ele é extremamente importante para reter esse calor do Sol, onde o Sol vai colocar seus raios, né? O Sol vai incidir os raios sobre a Terra. Esses raios eles são parcialmente retidos e eles ficam refletindo dentro dessa atmosfera como se fosse lá um zigue-zague, né? Isso é o que faz com que nós tenhamos um efeito natural chamado de efeito estufa. Esse efeito estufa é o que nos mantém aquecidos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: como a gente tem essa temperatura constante, né? Quanto maior o índice de gás carbônico, necessariamente esse efeito estufa ele tende a se tornar mais intenso, ok? Bom, e aí nós vamos lembrar o seguinte também: os planetas que não têm esse gás carbônico, eles não vão sofrer efeito estufa. Como exemplo do Mercúrio, que nós vimos que ele, como não tem um gás carbônico, ele permanece com a face sempre ou muito fria ou muito quente. Então, esse gás ele é extremamente importante para que haja vida na Terra, além dos outros, é claro. Eu coloquei um vídeo para vocês, como próximo assunto, sobre o efeito estufa. Gostaria que vocês observassem com bastante atenção aquilo que eu acabei de falar. Vamos lá? A Terra e a Lua estão basicamente na mesma distância do Sol, e mesmo assim, a temperatura média na Lua é de 18 graus negativos. E pior ainda, varia de 170 graus negativos durante a noite a 100 graus positivos durante o dia, frequentemente superando as temperaturas mais quentes e mais frias já registradas na Terra.
E enquanto os dias e noites na Lua são cerca de 14 vezes maiores do que na Terra, a relativamente rápida rotação do nosso planeta não é o que nos salva dessas temperaturas malucas. O que nos protege é a nossa atmosfera. Durante o dia, ela serve como um escudo, bloqueando os raios solares mais nocivos e cerca de 1/3 da luz. Ao mesmo tempo, ela retém radiação infravermelha, também conhecido como calor, que irradia para fora da nossa superfície aquecida pelo Sol, evitando que a gente congele durante a noite. Para que a nossa atmosfera absorva qualquer tipo de radiação, ela precisa ter algumas partículas eletricamente carregadas para que as ondas eletromagnéticas trabalhem. E a maior parte da nossa atmosfera é composta de moléculas de gases que não têm uma carga elétrica. Elas todas têm um número equilibrado de prótons positivos e elétrons negativos. Mas algumas moléculas mantêm a maioria dos seus elétrons negativamente carregados de um lado, criando um desequilíbrio que permite balançar de um lado para o outro, absorvendo a energia de raios infravermelhos que passam por ali. Por exemplo, a água, o ozônio e o óxido nitroso são todos desequilibrados eletricamente, então todos conseguem absorver a radiação infravermelha. Depois, há gases como o dióxido de carbono e o metano. Teoricamente, nenhum deles é desequilibrado para os lados, então eles não parecem capazes de absorver qualquer calor. Mas, na verdade, moléculas de gases não ficam imóveis. Elas esbarram umas nas outras bilhões de vezes por segundo, se jogando para todos os lados, vibrando e girando. E acontece que ambas as moléculas de dióxido de carbono e metano passam a maior parte do tempo dançando, permitindo que elas absorvam os raios infravermelhos e ajudem a isolar a Terra. Mesmo que muitos diferentes tipos de moléculas possam absorver radiação infravermelha, a grande maioria da nossa atmosfera não consegue, pois é feita de nitrogênio e oxigênio, que não possuem um desequilíbrio em sua carga mesmo quando vibram. De qualquer maneira, aquele 1% estável absorve tão bem os raios que consegue interceptar cerca de 90% do calor que tenta escapar da Terra. Cada raio capturado faz um passeio pela atmosfera e a maioria acaba retornando para a superfície pelo menos uma vez antes de escapar para o espaço. Nós não precisamos visitar a Lua durante uma noite congelante para saber o quão importante esse jogo de pinball com os raios é importante para a Terra. Registros de temperatura dos nossos climas mais frios mostram que pequenas variações do dióxido de carbono produzem grandes mudanças na temperatura. Eles mostram também que, em comparação com os últimos 800 mil anos, o jogo hoje é muito, muito mais difícil. Bom, e no próximo vídeo nós vamos assistir um pouquinho sobre a formação do petróleo, que é o que eu acabei de falar para vocês. O petróleo que é tão importante para nós e é derivado do gás carbônico, né, que é extremamente importante como um combustível. Nós utilizamos ele constantemente nos carros ou até mesmo nos aviões. Vamos observar o vídeo.
Como vimos no vídeo, o petróleo principalmente retirado dos fundos do oceano, né? E ainda hoje existem outros locais que possuem petróleo que ainda não foram descobertos, que estão sendo descobertos agora. Legal, né? Bom, a nossa tarefa de hoje é a página 59, o ícone, e a página 60, o ícone também. Gostaria de lembrá-los para copiar esse ícone no caderno de vocês, lembrar de colocar a página, a data de hoje, né, a data da nossa aula, e lembrar que depois você tem que conferir esses resultados com o gabarito no portal, ok? Beijos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!